Fala pessoal, aqui é o Pastor Christopher, mais um dia de leitura, dia de 82. Que bom que você está aí conosco nessa jornada, fico muito feliz e realmente eu quero inspirá-los a fazer a leitura da palavra em 365 dias. Bora para cima, não vamos deixar a peteca cair. Eu sei que muitas vezes as pessoas começam um plano de leitura cheias de vontade de fazê-lo e no meio do caminho, por causa do dia a dia, por causa das coisas que chamam a nossa atenção, até trabalho e outras coisas, a gente acaba sendo enredado em cuidar das necessidades, sendo que Deus nos chama para termos um tempo com Ele todos os dias, para que Deus cuide, ordene as coisas do nosso dia a dia. Por isso que eu chamo vocês para lermos a palavra juntos, ok? Vamos embora para a leitura de 82 hoje. Muito bem, vamos lá. Vamos para a nossa leitura de dia 82. Logo estamos chegando aí no 100, mais 19 dias. Aí a gente fecha de número 100. Aí ó, vamos ver onde que está isso aqui. Aqui já estou no 120. Mas vamos lá. Vamos passar este ano, ou esse período que você tem de um ano, começar um ano, o dia que você começar, eu comecei em fevereiro, então termina em fevereiro do outro ano. Eu comecei em julho, então termina em julho do outro ano. O importante é que façamos a leitura diária. E aí, se você for ver esse vídeo, é o quê? É sempre de 15 a 20 minutos de duração de uma leitura. É o tempo que você pode dispor no seu dia. Quantos por cento que é 20 minutos? 20 minutos, 24 horas? 24 horas, fazer um cálculo bem por cima, 24 horas dá o quê? Uma hora dá quase 5%? Isso, 5%. E 20 minutos é 2% do seu dia? Nem isso que você vai entregar para Deus. Então eu incentivo você. Vamos lá. O nosso dia inteiro precisa ser do Senhor. E para que nós possamos ter as escolhas certas, precisamos conhecê-lo através da palavra de Deus. Então bora para a nossa leitura. Números 36, 1 até Deuteronômio. Já vamos fazer a transição de números para Deuteronômio. Ok? Os chefes das famílias dos clãs de Gileade, descendentes de Maquir, filho de Manassés, filho de José, apresentaram uma petição a Moisés e aos líderes de Israel, dos chefes das famílias. Disseram eles: o Senhor o instruiu a repartir a terra por sorteio entre os israelitas. O Senhor também instruiu a entregar a herança que pertencia ao nosso irmão Zelofeade e as filhas deles. Mas se elas se casarem com homens de outra tribo de Israel, levarão consigo suas propriedades para a tribo dos homens com quem se casaram. Com isso, a área total do território das nossas tribos será reduzida. Quando chegar no ano do jubileu, a porção da terra que elas receberam será anexada à porção dessa nova tribo, e as propriedades será tirada da tribo dos nossos antepassados para sempre. Então Moisés deu aos israelitas a seguinte ordem do Senhor: a preocupação dos homens da tribo de José é justa. É isto que o Senhor ordenou acerca das filhas de Zelofeade. Elas poderão se casar com quem quiserem, desde que seja alguém da tribo de seus antepassados. Nenhuma terra poderá ser transferida de uma tribo para outra, pois a porção entregue a cada tribo deve permanecer com a tribo para a qual foi inicialmente designada. As filhas de todas as tribos de Israel que têm direito a herdar propriedade deverão se casar com os homens de um dos clãs de sua própria tribo, para que todos os israelitas mantenham a propriedade de seus antepassados. Nenhuma porção da terra poderá ser transferida de uma tribo para outra. Cada tribo de Israel manterá a porção da terra que recebeu como herança. As filhas de Zelofeade fizeram conforme o Senhor ordenou a Moisés.
Mala, Tirza, Ogla, Milca e Noa se casaram com os primos da família de seu pai, membros dos clãs de Manassés, filhos de José. Assim sua herança permaneceu no clã e na tribo de seus antepassados. Esses são os mandamentos e os estatutos que o Senhor deu a israelitas por meio de Moisés, enquanto estavam acampados nas campinas de Moabe, junto ao rio Jordão, do lado oposto de Jericó. E agora muda para Deuteronômio. Essas são as palavras de Moisés, que Moisés disse a todo o povo de Israel quando estavam no deserto, ao leste do rio Jordão, acampados no vale do Jordão, perto de Sufe, entre Parã de um lado e Tofel, Labã, Azerote e Dizabe no outro. Normalmente são necessários apenas 11 dias para viajar do Monte Sinai até Cádiz Barneia, pelo caminho do Monte Seir. No entanto, 40 anos depois da saída do Egito, no primeiro dia do 11º mês, Moisés se dirigiu aos israelitas e lhes transmitiu tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. Isso aconteceu depois que ele derrotou Seom, rei dos amorreus, que vivia em Esbom, e em Edrei derrotou Og, o rei de Bazã, que vivia em Astarote. Enquanto estavam na terra de Moabe, a leste do Jordão, Moisés começou a lhes explicar as seguintes instruções. Quando estavam no Monte Sinai, o Senhor nosso Deus nos disse: vocês já ficaram muito tempo neste monte. É a hora de levantar acampamento e seguir viagem. Vão à região montanhosa dos amorreus e todas as regiões vizinhas, o Vale do Jordão, a região montanhosa, as colinas do oeste, o Negueb e as planícies costeiras. Vão à terra dos cananeus e ao Líbano e avancem até o grande rio Eufrates. Vejam, eu lhes dou toda essa terra. Entrem e tomem posse dela, pois é a terra que o Senhor jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque, Jacó, e todos os seus descendentes. Moisés continuou. Naquela ocasião, ele lhes disse: vocês são um peso grande demais para eu carregar sozinho. O Senhor, seu Deus, aumentou sua população e o tornou tão numerosa quanto as estrelas do céu. Que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, os multiplique 1000 vezes mais e os abençoe como ele prometeu. Mas vocês são um peso grande demais para mim. Como poderei lidar com todos os seus problemas e conflitos? Escolha alguns homens respeitados de cada tribo, conhecidos por sua sabedoria e entendimento, e eu os designarei para serem seus líderes. Então vocês responderam: seu plano é bom. Assim convoque os homens respeitados que vocês selecionaram de suas tribos e os nomeie para serem juízes e oficiais sobre vocês. Alguns ficaram responsáveis por 1000 pessoas, outros por 100, e outros por 50 e outros por 10. Naquela ocasião, ordenei aos juízes: deem atenção aos casos de seus irmãos israelitas e também aos estrangeiros que vivem entre vocês. Sejam completamente justos em todas as decisões e imparciais em seus julgamentos. Continuem tanto dos casos dos pobres como os dos ricos. Não deixe que ninguém os intimide, pois Deus dará a decisão por seu intermédio. Trago meus casos que forem difíceis demais para vocês e eu cuidarei deles. Naquela ocasião, eu lhes ordenei tudo o que deveriam fazer. Em seguida, conforme o Senhor nosso Deus ordenou, partimos do Monte Sinai e atravessamos o deserto imenso e assustador, como vocês lembram, e nos dirigimos à região montanhosa dos amorreus. Quando chegamos a Cádiz Barneia, eu lhes disse: vocês chegarão à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Veja, o Senhor, seu Deus, colocou a terra diante de vocês. Vão e tomem posse dela, conforme o Senhor Deus, o Deus dos seus antepassados, lhes respondeu. Não tenham medo nem desanimem. Então todos vocês vieram e me disseram: primeiro, enviemos espiões para que façam o reconhecimento da terra para nós.
Eles recomendarão o melhor caminho e indicarão em quais cidades devemos entrar. A ideia me pareceu boa, por isso escolhi 12 espiões, um de cada tribo. Eles foram à região montanhosa, chegaram à região de Escol e fizeram reconhecimento. Pegaram alguns dos frutos da região e trouxeram para nós. Então relataram: a terra do Senhor nosso Deus nos deu de fato uma terra boa. Contudo, vocês se rebelaram contra a ordem do Senhor seu Deus e se recusaram a entrar. Queixaram-se dentro de suas tendas e disseram: com certeza o Senhor nos odeia. Por isso nos trouxe do Egito, a fim de nos entregar nas mãos dos amorreus, para sermos exterminados. Para onde podemos ir? Nossos irmãos nos desanimaram com o seu relatório. Eles disseram: os habitantes da terra são mais altos e poderosos que nós, e suas cidades são grandes como muros e sobem até aos céus. Vimos até os descendentes de Enaque. Eu lhes disse: não entrem em pânico, nem tenham medo deles. O Senhor seu Deus irá adiante de vocês. Ele lutará em seu favor, conforme tudo que vocês viram fazer no Egito. Também viram como o Senhor seu Deus cuidou de vocês ao longo do caminho enquanto viajavam pelo deserto, como um pai cuida do seu filho. Agora ele os trouxe a esse lugar. No entanto, mesmo depois de tudo o que ele fez, vocês se recusaram a confiar no Senhor, seu Deus, que vai adiante de vocês, buscando lugares para acamparem, guiando-os com uma coluna de fogo durante a noite e uma coluna de nuvem durante o dia. Quando o Senhor ouviu vocês se queixarem, ficou irado e por isso fez um juramento: nenhum de vocês desta geração permanecerá viva para ver a boa terra que eu jurei dar aos seus antepassados. A única exceção será Calebe, filho de Jefoné, e ele verá a terra, pois seguiu o Senhor em tudo. Darei a ele e aos seus descendentes parte da terra que ele explorou durante sua missão de reconhecimento. Foi por causa de vocês que o Senhor se irou contra mim. Ele me disse: vocês também não entrará na terra. Seu auxiliar Josué, filho de Num, entrará na terra. Encoraje-o, pois ele conduzirá o povo quando Israel tomar posse dela. Darei a terra a seus filhos pequenos, as crianças que não sabem a diferença entre certo e errado. Vocês temiam que seus pequeninos fossem capturados, mas serão eles que tomarão posse da terra. Quanto a vocês, deem meia volta e retornem ao deserto em direção ao Mar Vermelho. Então vocês admitiram: pecamos contra o Senhor. Agora subiremos e lutaremos pela terra como o Senhor nosso Deus ordenou. Seus homens se armaram para a guerra, pensando que seria fácil atacar a região montanhosa. Mas o Senhor me encarregou de lhes dizer: não ataquem, pois não estou com vocês. Se forem por conta própria, serão derrotados por seus inimigos. Foi o que lhes disse, mas vocês não deram ouvidos. Em vez disso, rebelaram-se mais uma vez contra a ordem do Senhor e arrogantemente foram à região montanhosa para lutar. Os amorreus que viviam ali saíram e atacaram como um enxame de abelhas. Eles os perseguiram e os massacraram ao longo de todo o caminho, desde Seir até Ormá. Então vocês voltaram e choraram diante do Senhor, mas o Senhor se recusou a ouvi-los. Por isso ficaram em Cádiz por um longo tempo. O segredo é conhecer a palavra de Deus e obedecer. Obedecer. Se obedecer, vai bem. Se obedecer, vai acontecer que nem Josué e Calebe. Pronto. Eles vão usufruir daquilo que Deus fez. E hoje em dia é igual. É obedecer ao Senhor. Lucas 5, 29, 6, 1. Mais tarde Levi ofereceu um banquete em sua casa em honra a Jesus. Muitos cobradores de impostos e outros convidados comeram com eles, mas os fariseus, mestres da lei, se queixaram aos discípulos: por que vocês comem e bebem com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus lhes respondeu:
As pessoas saudáveis não precisam de médicos, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores, para que se arrependam. Algumas pessoas disseram a Jesus: os discípulos de João Batista jejuam e oram com frequência, e os discípulos dos fariseus também. Por que os seus vivem comendo e bebendo? Jesus respondeu: por acaso os convidados de um casamento jejuam enquanto festejam com o noivo? Um dia, porém, o noivo lhes será tirado e então jejuarão. E isso é interessante a respeito do jejum. Na época não se precisava, porque ele estava ali, Jesus instruía, estavam juntos. Mas chegará o tempo em que Jesus não estará conosco aqui nessa terra. Ele está à direita ao Pai. E hoje nós jejuamos, ele falou, vai chegar um momento em que nós não teremos um noivo aqui. Jesus não está conosco. Quando a Bíblia diz que Jesus está em nosso meio através do Espírito dele com o nosso Espírito. Mas ele não está aqui, ele virá nos buscar. Ele virá na segunda vinda. E enquanto isso, nós jejuaremos. Nós teremos isso como prática do nosso dia a dia. Por isso que eu digo, o jejum tem que ser uma prática, como devocional, oração, leitura da palavra e jejum. E isso nos traz para uma proximidade com o Senhor. É por isso que Jesus dá esse ensinamento. Jesus também lhes apresentou. Se vocês quiserem saber um pouquinho sobre jejum, eu posso trazer um estudo aqui e apresentar e trazer isso para o canal, beleza? Jesus também apresentou a seguinte ilustração. Ninguém rasgaria um pedaço de tecido de uma roupa nova para remendar uma roupa velha. Se o fizesse, estragaria a roupa nova e remendo não se ajustaria à roupa velha. E ninguém colocará vinho novo em velhos recipientes de couro. Os recipientes velhos se arrebentariam, deixando vazar o vinho e estragar o recipiente. Vinho novo deve ser guardado em recipientes novos, e ninguém que bebe o vinho velho escolhe beber o vinho novo, pois diz, o vinho velho é melhor. Num sábado, enquanto Jesus caminhava pelos campos de cereais, seus discípulos colheram espigas, removeram a casca com suas mãos e comeram os grãos. Alguns fariseus lhe disseram, por que vocês desobedecem à lei colhendo cereal no sábado? Jesus respondeu, vocês não leram as escrituras? O que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Ele entrou na casa de Deus, comeu os pães sagrados que só os sacerdotes tinham permissão de comer, e os deu também aos seus companheiros, e acrescentou, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Em outro sábado, quando Jesus ensinava na sinagoga, estava ali um homem cuja mão direita era deformada. Os mestres da lei e os fariseus observavam Jesus atentamente. Se ele curasse aquele homem, eles o acusariam, pois era sábado. Jesus, porém, sabia o que planejavam e disse ao homem com a mão deformada, venha e fique aqui diante de todos. E o homem foi à frente. Então Jesus lhes disse, tenho uma pergunta para vocês. O que a lei permite fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? Depois, olhando para cada um ao redor, disse ao homem, estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada. Com isso, os inimigos de Jesus ficaram furiosos e começaram a discutir o que fazer contra ele. Salmo 66, de 1 a 20. Aclame a Deus todos os habitantes da terra. Cantem a glória ao seu nome. Anunciem ao mundo quão glorioso ele é. Digam a Deus como são notáveis os teus feitos. Teus inimigos rastejam diante o teu grande poder. Tudo que há na terra te adorará, cantará louvores a ti e anunciará teu nome com cânticos. Venham e vejam as obras de Deus, que feitos notáveis ele realiza em favor das pessoas. Abriu um caminho seco pelo meio do mar, e seu povo atravessou a pé. Ali nos alegremos nele. Com seu grande poder, ele governa para sempre e vigia cada movimento das nações. Que nenhum rebelde se levante contra ele.
Que o mundo inteiro celebre nosso Deus e cante louvores a Ele em alta voz. Nossa vida está em suas mãos e Ele não permite que nossos pés tropecem. Tu nos pusestes à prova, ó Deus, e nos purificaste como prata. Tu nos prendestes em tua armadilha e colocastes sobre nossas costas o fardo da opressão. Permitistes que inimigos nos pisoteassem. Passamos pelo fogo e pela água, mas tu nos trouxestes a um lugar de grande fartura. Agora venho ao teu templo com holocaustos, para cumprir os votos que fiz a ti. Sim, os votos sagrados que fiz, quando estava em grande aflição. Por isso te apresentei holocaustos, meus melhores carneiros, como aroma agradável, e um sacrifício de novilho de cabritos. Venham e ouçam todos vocês que temem a Deus, e eu lhes contarei o que ele fez por mim. Pois a ele clamei por socorro e louvarei enquanto falava. Se eu não tivesse confessado o pecado em meu coração, o Senhor não teria ouvido. Mas Deus ouviu. Ele atendeu a minha oração. Louvado seja Deus, que não rejeitou minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Provérbios 11, 24 a 26. Quem dá com generosidade se torna mais rico, mas o mesquinho perde tudo. O generoso prospera, que revigora outros será revigorado. O povo amaldiçoa quem esconde os cereais, mas abençoa quem os vende no tempo de necessidade. Leitura de dia 82 feita. Quero agradecer a presença de todos, fico muito feliz que você está conosco. Um abraço para todos, do coração de Jesus, do meu coração para você também. Que bom que você está aí junto conosco. Eu sou o pastor Christopher. Inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilhe com seus amigos essa caminhada e que bora nós vamos juntos ler cada dia a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe. Espero vocês no dia de amanhã.